Yeah, no shit. You tried to rape her. That's some bullshit. Oh, the motherfucking rapist. Yeah, of course you were talking to me. You fucking Chelsea of all people. Hoje eu vou chutar alguns traseiros. Hoje, metade dos inscritos do meu canal vai sair, porque eles não vão aguentar o que eu vou dizer aqui. O brasileiro, ele tem um espírito de reclamação e quer saber, esse espírito é colocado por Deus para que ele reclame, mas não veja a realidade. Todos os estrangeiros que vêm para cá vê essa realidade, bate palma e adora. Mas o brasileiro, o povo local, não vê. O que ele vê é só reclamação. Por isso eu disse, hoje eu vou chutar alguns traseiros, chutar algumas poupanças e vou deixar muita gente irritada. Porque no outro vídeo que eu fiz eu já deixei algumas pessoas irritadas. Mas agora eu vou irritá-la mais ainda. Se liga nesse vídeo. Isso não é o centro de São Paulo, a Cracolândia. Isso não é no final ou o começo da Avenida Brasil, ali no centro do Rio de Janeiro. Não, não é. Isso é a terra do Tio Sam. Isso é Filadélfia. Isso é Kensington Avenue. Tá vendo aí? Esse viaduto azul aí no fundo é Kensington Avenue. Tá vendo aqueles trem velho, aqueles cacareco que roda aí há mais de 50 anos rodando ali? Pois é, isso aqui no Brasil não tem. Os metrôs aqui são maravilhosos, lindos. São exemplos os metrôs. Mas os brasileiros, eles não vê, eles rodam aí nesses cacareco dos anos 50 e ainda bate palma. Por isso eu disse que o brasileiro tem um espírito de reclamação e muitos iriam se ofender com este vídeo aqui. Mas bora lá ouvir um pouquinho só. Depois eu vou colocar o patrocinador desse canal. Just fucking like that. Just fucking like that. Supermercado Naguno, a mais nova rede de supermercado da Praia Grande, na Vila Sônia, Avenida dos Trabalhadores, número 4000, em frente ao Medic Paula. Supermercado Naguno, tudo o melhor preço para você. O melhor preço em hortifruti, granjas, tudo feito para você, pensando em você. Inclusive, é o único mercado da região, é o único hipermercado da região que ficha adolescente ali para ser empacotador. É o único mercado. Há muitas redes grandes aqui, mas só a Naguno cuida das vossas crianças, dos vossos adolescentes, porque acredita que o adolescente possa trabalhar e assim ajudar sua família e começar a criar valores familiares. Supermercado Naguno. Entre no QR Code do mercado ou pelo WhatsApp 011 99 782 7436 e receba as promoções do mercado. Supermercado Naguno. Como eu disse, isso não é no centro de São Paulo, na Cracolândia. Isso é na Filadélfia. Mas se vocês se lembram, o Bruce Springsteen, lá para os anos 70, já fez uma música chamada Filadélfia. E ele já mostrava uma Filadélfia totalmente destruída. Isso lá no começo dos anos 80. Agora, é isso aí, é essa maravilha.
é essa maravilha da natureza. E o que é pior, os governantes lá, não sei se governador ou se prefeito, teve a mirabolante ideia de fazer uma faxina, limpar tudo e jogar pelas lateral, ou seja, esconder uma realidade. Aliás, o americano é muito bom nessas coisas, esconder a realidade e só mostrar aqueles condomínios fechados, aqueles bairros chiques, para dar uma ideia de segurança e que é a perfeição habita lá dentro. Aonde os filmes de Hollywood, os seriados da Netflix, os seriados das emissoras de TV só mostram uma polícia corretíssima, a honestidade, só mostra juízes perfeitos, só mostra presidentes super honestos e heróis. Mas a realidade é essa mesmo? Isso faz com que imigrantes do mundo inteiro tentam ir para lá viver um sonho americano que, na verdade, na sua grande maioria, é uma miséria. Passam um aperto, trabalham em 3, 4 empregos para poder manter uma aparência. E o que é pior, esse sujeito é que fala mal do Brasil. Mas bora lá ouvir um pouco aqui a maravilha da Kensington Avenue. Olha lá, a maravilha de metrô cacareco dos anos 50 passando aí. Aí o cara vem aqui em São Paulo, tem um metrô de primeiro mundo, limpíssimo, super organizado, mas ele critica. Ele diz que as coisas aqui não prestam. E lá tudo presta. Será? O espírito de reclamação colocado por Deus tampa e engana as pessoas. Eu já disse em outros vídeos aqui, que dondocas que trabalham em bancos, trabalham de secretárias, que têm o nariz empinado e só andam naqueles saltos altos, vão para os Estados Unidos, chega aí, vai trabalhar de babá. Aqui jamais trabalharia de babá. Aqui dentro não trabalhariam de babá de jeito nenhum. Mas lá vai trabalhar para ganhar por mês $2.000, $2.500, dependendo da família, até uns 3 ou um pouquinho mais, dependendo da família. Sem condição nenhum, sem benefício nenhum, somente com a roupa do corpo, do jeito que entra, sai. Mas aqui no Brasil, para melhorar o salário, a pessoa que, o bancário ou a bancária, jamais vai procurar 2 empregos. Existem pessoas que têm 2 empregos, mas é o mínimo, o mínimo. A maioria não vai, porque eu sou bancária, eu sou gerente. Chega ao ridículo. Eu posso falar nome aqui, eu conheci um amigo meu que era chefe de turno na companhia que eu trabalhava, ou seja, o cara era técnico e ele era chefe daquela turma, mas ele era um cara sacudido, um cara mineiro, esforçado, sacudido. Então, nesses feriados prolongados, ele ia para a praia vender cerveja. Cara esforçado, técnico, um padrão bom salarial. Foi vender cerveja na praia nos feriados para melhorar
a renda para ter um dinheirinho a mais. E acreditem se você quiser ou não. O gerente da nossa empresa estava na praia com a família, pegando um sol na sua barraca de primeiro mundo, é lógico, quando viu o chefe dele passar ali vendendo cerveja. O que você acha que aconteceu? O gerente da empresa foi lá e parabenizou, falou: rapaz, você é um cara esforçado, parabéns que você trabalha de meu chefe lá, mas nas horas vagas você vende cerveja na praia, tá querendo melhorar de vida. Nina, não. O gerente da empresa chamou ele e falou para ele: eu não quero chefe meu trabalhando de vender cerveja. A companhia paga o suficiente para você viver e viver bem. Eu não quero. Se você quiser continuar vendendo cerveja, você está demitido. Mas lá na terra do tio Sam, onde o trabalhador não tem vantagem nenhuma, porque eles dizem que trabalhador que tem vantagem é comunista. Ah, eles inventaram essa, que quem tem vantagem é comunista. Agora, para pensar, qual é o país que você conhece comunista que dá vantagem a algum tipo de trabalhador? Conta pra mim aqui embaixo, escreve aí se você for macho. Qual é o país comunista que o trabalhador tem vantagens? Qual é o país comunista em que homossexuais têm vantagem? Qual? Diz pra mim, escreve aí. É isso que eu tô desafiando a vocês. Qual é o país comunista que dá direito a mulheres? Conta pra mim aqui embaixo, escreve aí. Você conhece algum país comunista que dá direito às mulheres? Não. O país que dá direito são países socialistas democráticos. Os países democráticos socialistas, esses dão direito, porque o resto só explora e arranca teu couro. Então, para você ter uma casa melhor, lá na terra do tio Sam, para você ter um carro melhor, você tem que trabalhar de babá durante o dia ou à noite. De dia, entrega pizza por aí, ou outros tipos de serviço, ou faxina de escritório, para você ganhar algum, para poder ter o teu carro. Mas isso, e aí você fala bem, você bate palma para esse país, mas não é capaz de fazer isso aqui no Brasil. Você não tem, a maioria dos brasileiros não tem 2 empregos para ter um melhor salário, eles não têm. Mas eles querem ter bom carro, eles querem ter isso, querem ter aquilo, mas só quer ter um emprego. Mas quando vai lá para a terra do tio Sam ou para qualquer outro lugar, que ele se vê sozinho na rua e não tem parente, não tem mãe, não tem amigo, não tem tio, sabe o que acontece? Ele vive preso na mão daqueles brasileiros que já estão lá há um tempo e resolve explorar eles. É isso aí. Por isso que eu disse que ia chutar algumas traseiros aqui. Ele é obrigado a viver até ele criar a sua independência e deu fora. Mas a primeira chance que ele tiver, ele vai explorar outros brasileiros ou outros povos que estão atrás de um lugar no sol. Lembrando, você tá vendo esse sujeito chegar de bicicleta aí, você tá vendo? Essas pessoas ficavam ali na Kensal Avenue, mas faz 6 meses do faxinão que eles fizeram ali, removendo todas aquelas pessoas de lá. Mas qual é a solução mirabolante?
jogar para as ruas do lado, levar para outros lugares. Aqui no centro de São Paulo, esses dias eu passei lá. E toda aquela Cracolândia, eles removeram para um lugar e quer saber? A guarda municipal fica ali em torno deles como se fosse uma ilha. Vai lá no centro de São Paulo e veja isso. Filme isso aí. O que acontece no centro de São Paulo. A guarda municipal fica em volta ali e fica aquele, sei lá como é que eu vou dizer, aquele ninho de pessoas, aquelas ilhas de drogado cercado pela guarda municipal. Essa é a solução mirabolante do prefeito e do governador atual, mas eu não estou aqui criticando o governador atual e o prefeito atual, porque governos passados também tentaram muitas coisas que não deu certo. Eu poderia citar todas elas, desde o grande Maluf e suas soluções mirabolantes que não deram em absolutamente nada. Você nota ali que aquele carro preto que passou, que buzinou, ele vai voltar. Note aí. I don't know who you are. You fucking racist. I think that you think. You know I'm not. I think my dick doesn't move. Fucking racist. My dick doesn't move. You're a fucking racist. You know that. You know that. She told me what you did. Come on, let's talk to her. You fucking told me. Come on, let's talk to her now. Let's do it. She's lying. You know better what she does. I don't know better. She come to my house saying you raped her. Oh my God. That's what she said. And of all people, Chelsea, of all people, God Almighty, I didn't fucking mess with Chelsea. How can you dare? Out of all the girls, Watch that shit. Watch that you shit. fucking trying to rape Chelsea. Come on, let's go. No! I did. Let's go. Let's go. Not the fuck. Eu quero que vocês notem que é um bairro normal, passando pessoas normal, passando família, com ônibus aí no fundo, você tá vendo, agora há pouco passou uma mãe, uma criança, e você é um bairro normal, isso daí, e essa confusão se dando aí. Eu sei que alguns vão pensar que, mas Jorge, você é contra os Estados Unidos? É lógico que não. É lógico que não. Se você quiser ganhar um dinheirinho, melhorar de vida, quem vai ser contra isso? Mas você dizer que o Brasil não presta, isso é brincadeira. Porque a amiga minha, que mora no Texas, o marido dela quebrou o pé aí e teve que colocar gesso, foi R$8.000 que ele teve que pagar ou então assinar promissória. Se fosse no Brasil, era de graça. Mas o Brasil não presta. O que presta é isso aí. Se você não tiver dinheiro para pagar um plano de saúde, ó, dane-se. Mas mesmo assim, é só lá que presta. Aqui não presta. Ao ponto de um amigo meu que está, salvo erro, em Orlando, salvo erro. Eu não sei exatamente onde ele está, mas é na Califórnia. Ele, calvo, pouca telha, veio fazer implante, adivinhem aonde? Mas ele, se você vai nas redes sociais dele, é o cara que critica o Brasil, que critica tudo aqui no Brasil, que o Brasil não presta. Mas quando ele precisou fazer um implante, ele veio fazer aqui no Brasil. Por que os brasileiros não percebem
que o Brasil, na medicina, é campeã. Campeã de medicina, de estética. As pessoas lá fora vêm fazer aqui dentro. Aqueles que têm dinheiro, logicamente. Só que o dólar a 5,50, $1 americano vira R$5 aqui dentro. Então é vantagem, não é? Então esse amigo meu, que é o cara que mais reclama do Brasil, veio fazer implante capilar aqui no Brasil. Você já reparou como o americano comum, eu tô falando, não aquele da mídia, não aquele de Hollywood, o comum, aquele do dia a dia, não tem dinheiro para tratar a boca. E muitos brasileiros que estão lá já legalizados, quando precisam fazer um tratamento, vêm fazer aonde? Adivinhem só! Eu tenho um amigo meu que morou no Japão muitos anos, ele e a família, mas quando a mulher ficou com um problema cardíaco lá no Japão, ele veio tratar, pegou o aviãozinho, veio para o Brasil se tratar aqui totalmente de graça, porque lá não dava para pagar. Hoje eu conversei com um amigo meu que está lá no Japão. Hoje o Japão está copiando o modelo do SUS do Brasil. Olha só como o Brasil exporta. O Obama até tentou lá o tal do Obamacare, mas logo foi barrado pela poder econômico que ia perder e muito, né? Mas o brasileiro, com seu espírito de reclamação, não vê isso. I told let's go down. Mike is gonna get hot for 5 years already. He said, fucking die. Make it. Look what they do to Come on. Olha o que esse cara aí vai fazer. Esse é o mesmo da bicicleta que entrou naquela confusão e foi lá conversar com o rapaz do carro. É lógico que aqueles bairros, aqueles condomínios fechados que tá cheio nos Estados Unidos, espalhados pelo país inteiro, não vai acontecer isso. Isso aí só acontece nas cidades, nos centros da cidade, onde as pessoas, né? Olha lá, olha aí. E nem aqui no Brasil, né? Os condomínios tipo Alphaville e muitos outros que tem por aí, de luxo, esse tipo de coisa não vai acontecer. Até, não vamos dizer que não tenha, mas se abafa com muita facilidade. Se liga nisso. Então, mas Jorge, eu já falei que eu ia chutar alguns traseiros aqui. O nosso país não é o país mais perfeito, mas não é mesmo. Mas não é o pior país do mundo. Eu ainda não... São raros os estrangeiros que vêm para cá para ter críticas sobre o Brasil. O cara vem para cá, com 30 dias ele já usa o SUS totalmente de graça e fica abismado que lá no país dele tudo é cobrado e muito. Mas para os brasileiros, nunca valorizam o que tem. Eu sempre digo aqui no canal que o brasileiro existe um espírito de reclamação colocado por Deus para que o cara não veja a realidade, para que ele sempre reclame. No Brasil não existe presidente da República bom, porque para eles ninguém presta. O brasileiro
Não existe time de futebol bom, nem seleção brasileira, porque todo brasileiro ele tem a melhor seleção que ele já colocou na cabeça dele. E se o técnico não escalou aquela que ele viu como melhor, então o técnico é burro e não presta. Então, esse é o brasileiro. Não se conforma ser segundo, não se conforma em ser vice, só quer ser campeão. Mas treinamento para campeão não have. E não importa o que um presidente da República faça, porque tudo que ele fizer é nada. O brasileiro, até hoje, nos anos 70, quando eu comecei a estudar, o brasileiro reclamava que não havia escola e que o brasileiro não estudava. Hoje, em 2024, tem escola para danar em tudo quanto é bairro, mas a reclamação ainda é a mesma. Como pode ser isso? Eu já disse que há muitos anos atrás, lá para os anos 80, eu estava passando na rua e eu encontrei uma revista Cruzeiro. Lembra da revista Cruzeiro, que era um revistão grandão? E aí eu tinha uma matéria na capa e me chamou a atenção. Era um homem com uma valise, tipo 007. E esse homem ia subindo a rampa do Palácio do Planalto. Olha que isso foi nos anos 80. E aí embaixo estava escrito assim: eu não sei o que acontece aqui em Brasília, porque os deputados saem do estado deles cheio de ideia, cheio de soluções, mas quando ele sobe essa rampa, desaparece todas elas. Ou seja, existe um espírito, um anjo ou um demônio, como você quiser, que está ali com as pernas abertas, com o braço cruzado ali, em cima do Palácio do Planalto, em cima da Câmara dos Deputados e dos Senadores, e não deixa nada de bom passar, só reclamação. Quando você entra lá dentro, não adianta a música que você levou, não interessa a música, porque só vai tocar a música que já toca lá dentro há mais de 400 anos. A sua música não interessa. Assim mesmo é os aeroportos do mundo. Quando você desce no aeroporto lá da terra do Tio Sam, qualquer um deles, que você saiu do Brasil e desceu lá no aeroporto, quando você descer, que saiu na rua, a sua cabeça muda. Aquele espírito de reclamar, as coisas que você reclamava aqui, lá você não vai reclamar. A ponto de eu ouvir, eu poderia colocar o vídeo aqui, que eu tenho ele gravado, de um cidadão dizer que ele estava na rua, lá na terra do Tio Sam, recém-chegado, com 4 meses, e uma viatura da polícia parou ele, ele não falava inglês, mas quando ele viu aquela viatura, ele se sentiu no CSI. E aí ficou vendo, ele não se importou que ele estava sofrendo uma abordagem. Para ele estava dentro de um filme. Não sabia falar inglês, tiveram que trazer lá um tradutor para ele, alguém que entendia português, porque o cara não sabia absolutamente nada. Mas para ele era só ok. O senhor tem arma? Ok. O senhor é gay? Ok. O senhor é isso? Ok. Tudo que ele via falava ok. Não sabia nem o que estava falando. Mas para ele estava vendo ele numa cena de filme. Não era uma abordagem policial. E como a cabeça dele ficou condicionada a isso? Hollywood, as TVs americanas e as Netflix, que
pinta um Estados Unidos que existe, mas para muitas poucas pessoas. Pro resto, é trampo, é 2, 3 empregos para manter a aparência. E tem uma: você entra do emprego com a calça na mão e sai de 10 anos depois com as calças na mão do mesmo jeito. Jamais aconteceria isso aqui no Brasil. Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu quero dizer que seja lá na terra do Tio Sam ou que seja aqui no Brasil, muitas coisas são iguais. Mas tem gente que não vê. Bate palma. Ele diz lá que a polícia nos Estados Unidos é excelente, mas a polícia do Brasil não presta. Só que você liga a televisão e você vê as barbaridades que a polícia americana faz, mas o brasileiro não vê. Continua batendo palma. Mas aqui a polícia não presta. A polícia fez esses dias aí, jogou um cara lá pelo... no canal lá. Aí caíram de pau em cima. E eu também caí de pau em cima. Não é coisa que se faça. Mas quando aquele cidadão tomou um gogó lá nos Estados Unidos e morreu, cara, os próprios brasileiros deram 1000 desculpas mirabolantes. Alguns brasileiros que vão para lá vivem numa bolha religiosa da sua igreja. Então é igreja, casa e serviço, igreja, casa e serviço. Então aquele Estados Unidos é a parte. Mas tem um mundo inteiro de prostituição, de farra, de cachaça rodando em volta. Mas ele não vive naquele mundo. Então é bom. Aqui mesmo no Brasil. Igreja, casa, escola, trabalho, serviço, igreja, casa, entra dia, sai dia. Você vive naquela bolha. Então, para você, tem um mundo diferente, tem um mundo de Nárnia diferente. Mas existem outros mundos, né, paralelos, que estão ali. Paralelos, porém, juntos. E era isso que eu queria falar com vocês. Eu sei que alguns aqui vão ficar brabo comigo, porque não vão entender o que eu estou falando. E eu só quero dizer que tanto lá na terra do Tio Sam como aqui tem os seus problemas. E você tem que falar, tem que ser realista. Tem as vantagens de estar nos Estados Unidos? Tem. Porque economicamente é um país melhor do que o Brasil. Economicamente é melhor. Mas pobre em qualquer lugar do mundo. Ainda que você consiga comprar alguns bons carros sendo pobre, mas você continua pobre, porque os ricos compram o último tipo dos Teslas da vida e você não tem condição, tem que ganhar um pouco mais, trabalhar em 3, 4 empregos para poder se aparecer. É isso. Mas se você fizer isso aqui no Brasil também, ter seus 3, 4 empregos, como alguns amigos meus que são policiais, que trabalham na polícia e depois fazem 2, 3 bicos, então ele tem lá um carro último tipo lá, entendeu? O cara merece, o cara tem o emprego dele, mas faz 2 bicos, ou seja, a vida do cara é trabalho. E quem trabalha, conquista. Quem trabalha, conquista. Seja no Brasil, ou seja na terra do Tio Sam. É isso. Era só isso que eu queria dizer. Vou ficar por aqui. Eu sei que alguns vão ficar chateados comigo, mas um abraço para todos vocês. Ah, e eu esqueci. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e aonde tiver internet. Se tiver internet, corre um sério risco de me ver. Agora, se não tiver,
fica difícil. Agora, esse finalzinho aqui, eu vou deixar a maravilha de Kensel Avenue para que você curta, veja, coloca aí e não diga que é só no Brasil, porque não é. Essas pessoas sem teto, drogado das ruas, faz 6 meses. Parece que ficou pior. Vagabundo.